Eu estou com o professor Manuel Furriela, que nos ajuda a entender toda essa situação. E, professor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo aqui no 3 em 1 também, o senhor que já estava conosco na nossa programação. O Marcelo Favalli mencionava aqui de que forma que essas questões elas podem influenciar depois nas prévias, né, de Donald Trump, nesse interesse político futuro dele. Eu queria entender a sua análise também. Quais são os caminhos ou os obstáculos que Donald Trump pode enfrentar a partir de agora e do que dependem esses obstáculos também? Muito bem-vindo. Boa tarde. É que o cenário que temos agora, né, neste ano, ele é diferente do que Donald Trump tinha no cenário anterior, onde ele foi um candidato majoritário, apesar de ter sido uma candidatura surpresa, ele passou por todos os outros adversários e acabou impondo a sua candidatura e sendo eleito presidente da República na eleição anterior à passada. Sim. De qualquer forma, agora, o cenário é diferente. É diferente porque existem adversários políticos fortes dentro do Partido Republicano. Nas eleições passadas, governadores se destacaram, governadores do Partido Republicano. Então, caso Donald Trump saia enfraquecido desta situação atual, e pelo que tudo indica ele sairá, ficará muito mais difícil ele ser o candidato do Partido Republicano. E para ele, realmente, é uma oportunidade perdida. Por quê? Joe Biden, o presidente atual, não está num bom momento. A economia americana, ela patina. No cenário internacional, Joe Biden já tinha passado por um revés naquela desocupação atabalhoada do Afeganistão. Tem enfrentado também a guerra da Ucrânia com a Rússia sob muitas críticas. Então, agora seria o cenário ideal para que Donald Trump começasse a retomar o seu protagonismo e aproveitar o capital político das últimas eleições e ser o candidato do Partido Republicano. Então, esse cenário estava sendo já construído. E agora, né, com essa questão judicial que temos agora neste momento, esse cenário fica um pouco mais difícil, porque agora os seus adversários dentro do Partido Republicano vão tentar tomar vantagem e impor uma outra candidatura que não seja a dele. Então, realmente ficou um cenário, pelo menos pelo que a gente visualiza atualmente, um cenário muito mais complexo para que ele consiga ser o candidato republicano. Agora, Marcelo Favalli, em relação à questão criminal, há aí uma especulação de que ele seria alvo de 30 acusações relacionadas a isso. A mídia americana tem falado sobre isso. É difícil realmente saber se, de fato, a quantidade exata são 30 acusações relacionadas à fraude comercial? Vamos lá. O que a gente tem que entender é que existe uma espinha dorsal, fraude documental. E aí pode-se colocar atenuantes e agravantes. Então, quando você chega nesse número de 30, são os detalhamentos que muito provavelmente a promotoria vai usar como argumentos de agravantes. É como se fossem abas abertas dentro de um mesmo processo. É que é muito difícil a gente fazer uma comparação exata, mas quando você começa a tipificar né, ou o qualificar. Crime. Agora, o que a gente vai descobrir amanhã, quando esse processo se tornar público, depois de que o juiz passar para o réu, é se é um criminal offense ou um felony. Qual é o significado? Pois é, também é difícil fazer uma comparação, mas vou fazer uma tradução grosseira. O criminal offense é um crime de menor potencial ofensivo. Dadas as devidas proporções aqui, estou fazendo um encaixe forçado, é como se no Brasil a gente chamasse de contravenção. Não é um crime grave, é um crime, mas ele tem menor potencial. Agora, o felony é um crime grave, punido muitas vezes com prisão. Então, a gente vai ter que entender amanhã se o juiz acatou a denúncia para criminal offense ou para felony. Em criminal offense, ele paga uma multa, faz trabalhos comunitários, faz uma assinatura de um TAC, né, de um termo de ajustamento de conduta, se compromete a não errar mais como havia errado no passado. Agora, o caso de felony, aí complica um pouco mais o cenário de Donald Trump. Mas esse não vai ser um processo rápido. De novo, falando de uma suposta condenação, ele ainda tem direito a recorrer, levar a outras instâncias maiores da justiça americana até chegar, por exemplo, na Suprema Corte.
isso vai levar tempo. A eleição nos Estados Unidos é em 2024, na primeira terça-feira de novembro do ano que vem. Não haveria tempo para o que aqui a gente chama no Brasil de transitado em julgado até o final do ano que vem, o que abre um caminho para ele poder se candidatar. Não existe nos Estados Unidos o que aqui a gente chamou de ficha limpa. Não tem esse problema. Ele só não vai poder se candidatar a presidente se ele estiver preso, encarcerado. O que, diante das acusações que nós temos hoje, nesse momento, ainda no campo das hipóteses, é muito pouco provável que isso aconteça, Evandro. Agora, professor, então, a partir disso que o Favalli acabou de nos explicar, eu queria entender a sua análise sobre Donald Trump no âmbito criminal. O senhor acredita que ele deva ou ele corre o risco de ter uma acusação mais grave ou mais leve? Como é que o senhor está olhando para esse cenário? Bom, por enquanto, como foi mencionado, a gente tem algumas informações do que acontece, até mesmo porque não foi revelado para ninguém. Os advogados de Donald Trump com certeza já têm essa informação, né? Quais são especificamente as acusações. Mas quais elementos que nós temos até agora? Né? O primeiro é de que teria sido pago $130 mil, teriam sido pagos para a atriz que foi aí mencionada, para que ela silenciasse um caso que teria tido com ele. E foi pago isso na época, com certeza, para que ela não revelasse essa situação. Então, se agora ela está sendo revelada, tem um impacto político que não teve na época, porque não era fato conhecido do público, de seus eleitores. E aí é uma série de acusações mais graves. A origem do valor, se os recursos seriam originários de fundo de campanha ou se seriam de recursos próprios de Donald Trump. E aí uma outra acusação também, que nós já sabemos que com certeza faz parte aí do escopo, é a contabilização. Como foi apresentada na prestação de contas esses $130 mil, né? Então, pelo que foi indicado, esse valor foi apresentado como pagamento de honorários ao advogado de Donald Trump, é um dos advogados dele. Então, essas informações são as que nós temos. Se efetivamente for comprovada ou a utilização do fundo de campanha, ou a contabilização indevida, a apresentação indevida, ou as duas coisas ao mesmo tempo, realmente, né, aí você tem aí a possibilidade muito clara de que pode vir uma condenação, e essa condenação seria grave, né, porque você não teria aí, por essas características todas, uma contravenção, né? Então você tem aí utilização indevida de recursos, contabilização inadequada, e nos Estados Unidos esse tipo de situação é muito grave. Se efetivamente essas acusações forem comprovadas, forem constatadas, realmente a situação de Donald Trump se complica muito. No primeiro caso, como eu falei, é uma questão política. Se naquela eleição ele não queria que fosse revelado o caso que teve, por óbvio, agora também não. E isso agora já foi escancarado, que efetivamente ele teria tido um relacionamento. Mas os outros fatores aqui mencionados, eles trazem sérias questões no âmbito criminal, com grande chance de condenação. Mas eu concordo que dificilmente o processo fica completo até as eleições que se aproximam. Então, o processo vai estar em transcurso, com efeitos jurídicos e principalmente políticos, já que uma decisão final é improvável num período tão curto.